como eu não acredito que o Brasil teve eleições livres em 2022. Então seria insano da minha parte... O Eduardo foi eleito em 2022, como é que você pode dizer que não teve eleição livre? Eduardo foi eleito o quê? Deputado? Eu tô falando de eleição para presidente. Sim, mas é a mesma eleição, mesma maquininha, o mesmo eleição? Tudo. É claro, o mesmo pleito. Não. Vocês estão... Só na caixa, Bruno. Então capricha, senta o dedo no like. Manda esse programa imediatamente nos seus grupos. Veja se você está inscrito no canal. Você está inscrito no canal? Manda também o programa nos seus grupos das famílias, o grupo dos amigos e manda, claro, para os inimigos. Porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Neste último processo agora você ainda está como investigado, né? Que é essa questão que envolve Malafaia, Bolsonaro e o Eduardo. Eles. Sim, apenas como investigado, não está... Mas mesmo como investigado, você pode adquirir um advogado e se defender. Eu queria pegar um ponto que você colocou nesse teu último programa, que você coloca o seguinte, quando você passa o trecho que o Bolsonaro disse que estava com soluço e por isso estava com dificuldade de responder ao Silas Malafaia, você diz, a vontade de espancar as pessoas que fizeram isso com ele. Isso é liberdade de expressão ou é uma ameaça? Qual que é o entendimento que se pode dar dessa tua fala? Você não tem vontade, não? Você não tem vontade? De espancar as pessoas, indignada? Não. Você não fica indignada? Se você vê uma criança sendo agredida, você sente vontade de espancar o agressor? Não, eu sou uma pessoa civilizada, então eu converso, eu dialogo, eu posso discutir, mas espancar... não é isso. Então, o espancamento é civilizatório? Vamos lá. Claro que é. O que é civilizado é você ter vontade de fazer algo e não sucumbir às suas vontades. O ser humano tem vontade. Agora, o que impede ele de sucumbir às suas vontades e aos seus desejos é o processo civilizatório. É exatamente essa que é a definição de civilização. Não é você ser castrado quimicamente, como metade dos homens hoje brasileiros que são soy boys, um bando de esquerdomacho, gente desculpa por ser homem e por aí vai, que não tem vontade de brigar contra a injustiça. Eu tenho uma enorme vontade de brigar contra a injustiça. Quando eu vejo a injustiça, a minha vontade, o meu desejo, como o cão pastor que eu fui criado para ser, é de brigar contra isso. Agora, a civilização me faz fazê-lo de forma adequada, utilizando os caminhos comuns. Então, tenha certeza, eu tenho várias vontades que eu não concretizo e não tem nada de ilegal nisso. E é por isso que você não pune, exceto no Brasil agora, pela primeira vez na história, é por isso que você não pune crime que não entre na fase de execução. Você não pune crime por conjectura, por vontade. Ora, se você pega a sua mulher com um vizinho, você vai ter vontade de matar o vizinho e talvez a sua mulher. Mas você, por ser uma pessoa civilizada, não vai fazê-lo. Eu imagino, né? Eu imagino que as pessoas não tenham sido castradas quimicamente, que o nível de testosterona não seja tão baixo, que as pessoas não vejam esse tipo de coisa de forma passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a fazerem, a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e a força um determinado lado, a única resposta possível é a força.
Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora, porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. Então, o que eu estou buscando de forma muito civilizada não é agressão ao ministro Alexandre de Moraes fisicamente. Inclusive, já que você é uma espectadora tão assídua do meu programa, deve observar que eu sempre falo para as pessoas serem pacíficas, para as pessoas não interpelarem fisicamente, empurrarem, não partirem para agressão em momento algum. Eu sou um grande defensor desse tipo de coisa. Inclusive, peço que mantenham os familiares das pessoas longe disso, etc, etc. Por quê? Por uma questão civilizatória. Mas queria espancar... Quem é que era? Os espancados? Seriam os espancados, Andressa, da mensagem? Queria não, tenho vontade. Vontade de espancar. Tenho vontade. Vocês não têm? Juro pra vocês, vocês não têm? Você nunca teve vontade de bater em ninguém? Vocês podem olhar na cara do espectador no ar e falar isso. Nunca tive vontade de bater em ninguém. Não, Paulo, aí você tem que respeitar a nossa liberdade aqui de dizer que não. Paulo, eu queria entrar num ponto aqui com você do Eduardo Bolsonaro. Né, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, todo mundo sabe que se ele colocar o pezinho aqui no Brasil, ele vai ser preso, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, o próprio Jair Bolsonaro já disse que talvez ele não volte mais para o Brasil, pelo menos enquanto o Brasil estiver vivendo esse período, né, que vocês colocam aí, classificam como uma ditadura. O fato é que o Eduardo Bolsonaro chegou a ser colocado como um nome para as eleições presidenciais. E no seu programa, como você falou, que eu acompanho, claro, acompanho tudo de todos os lados, até por dever profissional, para informação. Você colocou ali que você é bom o programa. É bom. Que você é fiel ao Eduardo Bolsonaro e não ao Jair. Eu não lembro se a palavra foi fiel, tá? Então você pode me corrigir, claro. Que você é time Eduardo Bolsonaro, não tanto time Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o Eduardo fora do jogo eleitoral, porque, né, ainda estamos aí nesse processo em que, se ele vier para o Brasil, ele pode ser preso. O Tarcísio não pode vir a ser um nome importante para vocês? E quando ele aparece, ele é chamado de rato, ele é atacado principalmente pelo Eduardo. Como é que vai se dar isso? Como é que vocês podem chegar ao poder de novo se não tiver um nome que possa ganhar as eleições? São muitas perguntas juntas, né? Vou tentar quebrar elas em alguma parte. Eu disse que minha lealdade ao Eduardo Bolsonaro, de fato quando você se propõe a seguir uma empreitada com alguém, né, isso é uma coisa muito, muito verdadeira nos meios militares, você tem lealdade a essa pessoa. Um soldado tem lealdade ao outro soldado, o irmão de arma dele. Isso é uma coisa muito forte, uma coisa que faz parte da minha criação, da qual eu acredito muito. Então, Eduardo e eu morreria para protegê-lo, porque entendo que ele é um irmão de arma numa guerra que nós estamos travando. Eu nunca tive essa mesma relação com Jair Bolsonaro. A minha relação com Jair Bolsonaro é uma relação muito parecida com a de vocês, talvez por uma relação pessoal mais próxima, mas eu nunca trabalhei com Jair Bolsonaro, eu nunca busquei uma participação em cargo público, etc, etc. E foi isso que eu quis dizer. Neste processo atual, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro têm visões diferentes, como ficaram explicitadas, inclusive, nos diálogos que se tornaram, infelizmente, constrangedoramente, porque são diálogos privados sem nenhuma necessidade de terem se tornado públicos, mas se tornaram. Então fica muito claro que Eduardo Bolsonaro vê um caminho para a solução do Brasil diferente do de Jair Bolsonaro. A minha lealdade está a Eduardo Bolsonaro nesse processo, porque também é com quem tem as ideias das quais eu partilho. Bom, essa é uma parte da resposta. Respeito ao Eduardo voltar ou não para o Brasil. Eduardo e eu tomamos uma decisão. Essa é uma decisão de sacrifício. A decisão de sacrifício porque nós não sabemos qual vai ser o resultado final. Mas nós estivemos dispostos a sacrificar a possibilidade de voltar à própria pátria em defesa da liberdade dos brasileiros. A imprensa não acreditou nisso, mas o Eduardo, quando veio para cá, veio disposto a nunca mais voltar se assim for necessário, mas brigar para que possa voltar, para que ele possa voltar, para que eu possa retornar ao Brasil quando eu quiser, para que ele possa... E o caminho para isso passa, inclusive, pela anistia. Se houver anistia, Eduardo Bolsonaro é, hoje, o melhor candidato e o melhor futuro presidente da República do Brasil. Se não houver anistia, aí é um outro problema, porque aí nós entramos numa divergência.
a sua pergunta foi muito oportuna. Mas vocês têm que ter um candidato para as eleições de 2026 que seja viável. Ora, eu não acredito em eleições em 2026, como eu não acredito que o Brasil teve eleições livres em 2022. Então seria insano da minha parte. O Eduardo foi eleito em 2022. Como é que você pode dizer que não teve eleição livre? Eduardo foi eleito o quê? Deputado. Eu tô falando de eleição para presidente. Sim, mas é a mesma eleição, a mesma maquininha, o mesmo eleição? Tudo. É claro, o mesmo pleito. Não. Vocês estão preocupados. Tá, vocês estão preocupados com a maquininha. A maquininha não estou preocupada com a maquininha, não. Eu estou falando do processo eleitoral. O processo eleitoral de 2022, em que o Eduardo foi eleito deputado federal, é o mesmo processo eleitoral que se você elegeu o presidente da República, deputado federal, uma parte do Senado Federal e governadores. Então, aí tudo bem. O outro lado que não interessa, que está errado. Certo. Há uma diferença enorme entre a condução da eleição para presidente da República e a condução da eleição para deputados. O grau de perseguição que o presidente Bolsonaro sofreu durante as eleições de 2022 não é compatível com o que seria possível, naquele momento, fazer para as centenas de milhares de disputas para deputados e deputados estaduais e senadores em todo o Brasil. Não é possível fazer o mesmo grau de perseguição política que o Supremo Tribunal fez nas eleições de 2022 contra o presidente Bolsonaro. Não é possível. Era fisicamente, naquele momento, impossível. Talvez em 2026, agora que o poder está mais consolidado na mão do Supremo Tribunal Federal, talvez eles tenham mais instrumentos. Ainda assim, vocês têm ideia de quantos deputados da oposição estão debaixo de algum tipo de júdice das suas candidaturas? Se vocês não têm, eu recomendo que perguntem à Câmara. São inúmeros. Inúmeros senadores, deputados que viram para mim e falam: olha, eu não posso falar porque tem um negócio de uma AIGE aqui, que se eu falar, eu não posso, vão me caçar o mandato. Ora, perguntem ao Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, de quem eu fui muito crítico, hoje eu gosto muito dele. Fui muito crítico à posição dele como procurador da Lava Jato, mas eu sempre disse, minha posição era crítica ao Deltan Dallagnol, mas sempre disse: olha, o Deltan Dallagnol foi legitimamente eleito pelo povo. E cadê o mandato do Deltan Dallagnol? Então, eu não acredito, eu insisto, eu não acredito que nós tenhamos, de fato, eleição em 2026. Ah, Paulo, mas aí se não for o Eduardo porque ele não pode voltar, e não for o Jair porque ele está inelegível... Ora, se isso acontecer, nós já vivemos uma ditadura consolidada. Aí os instrumentos vão ter que ser outros. O candidato vai ser quem o Alexandre de Moraes quiser. Se o Alexandre de Moraes quiser que seja o Tarcísio, será o Tarcísio. Se o Alexandre de Moraes mudar de ideia e não quiser mais que seja o Tarcísio, será outro. E assim é em uma ditadura. Não interessa, que se a candidata na Venezuela foi a Maria Corina Machado ou se foi o outro cara, não faz diferença. O presidente é quem o Maduro decide que é. E é hoje a situação que eu acredito que o Brasil vive para 26. Sabe aquela curtida, garota marota travessa? Você vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico...